Eu agradeço a Deus, né? Porque ainda tem uma igreja fiel. E não é quantidade, né, que vai me emocionar, não, é qualidade. Mesmo assim também é com o nosso Deus que está no céu. Ele busca os verdadeiros adoradores. Aleluia. Quando eu estava vindo, aleluia, eu fui pegar a moto, né, subi, o Senhor me trouxe a mensagem. Falei, Senhor, o que eu falo para a tua igreja hoje? Aí eu comecei a olhar, pode ficar sentado, não, Jesus, não foi sentado, de um lado para o outro, passei pelos botiquinhos, ali pelas, né, obrigado, as pessoas bebendo, vendo futebol, se embriagando, e ali eu vi alguns irmãos, levitas, outros atalaia, irmãos que, né, que tem um dom, e o jogou fora, enterrou, né, largou esse dom, né, qual Deus nos deu um talento, um dom. E eu comecei a juntar aquelas coisas. Senhor, o que é que queres que eu fale? Ele falou, fala a minha igreja de salvação. Quando eu entro aqui, nós conversamos com o irmão Vicente, né, que muitas das vezes eu já preguei assim, uns tempos grandes, gigantescos, em cruzadas, e ali tinha homens, teólogos, doutores, mas muitas das vezes eu gostava sempre de fazer pegadinha, assim, biblicamente, né, para aqueles homens que é sábio, que fala, vem cá. Aí eu falava para ir para aqueles templos lotados, eles falavam, quantos aqui estão se preparando para ser salvo? Aí todo mundo levantava a mão, todo mundo, toda a igreja levantava a mão, todo mundo estava se preparando para ser salvo. Eu falei, meu Deus, e os salvos? Não tem ninguém. E se Jesus vir buscar a igreja hoje, ninguém sobe, não tem ninguém que está preparado para subir, só estão se preparando, irmão Vicente. Só tem pessoas se preparando, não tinha ninguém preparado naquele momento para subir. E aonde a Bíblia nos ensina que devemos estar preparados, não é isso, irmão? Preparado. O próprio Paulo disse, esteja preparado para aquele grande dia. Temos que estar preparados para o grande dia. E que grande dia é esse? É o dia da redenção, é o dia em que o Senhor Jesus vai vir sobre as nuvens do céu e as trombetas vão tocar e só vão escutar aqueles que estiverem preparados. Não é o que estão se preparando, é o que está preparado. Você já entrou por essas portas durante 30, 40 anos e ainda não está preparado? Então se prepare hoje, agora, porque pode ser daqui a um minuto, eu posso sumir daqui agora. A irmã, né, não vou aqui, né, queima Jesus toda a minha amargura, limpa Jesus, deixa a minha alma pura. É essa alma pura em que o Senhor Jesus vai vir buscar. Amém? Então tem que estar preparado. Se tem alguma coisa que não faz você ser preparado nesta noite, então é necessário que você jogue por terra hoje, porque as trombetas podem tocar já já. É só você começar a andar por essas ruas e outras ruas e esse bairro e outros bairros, vocês vão ver como é que está esse mundo. E Paulo escreve, não se conformei com este mundo. Amém? Tem que estar preparado. Abra nossas Bíblias, Marcos 16. Vamos ler apenas, louvado seja Deus. 16. Aleluia. A partir do verso 15. Mas vamos ler só o 16. É muito conhecido, aqui eu acredito que o senhor todos já conhecem, mas eu quero só tirar né?
Só o 16, só o verso 16. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, não. É o 16, estou lendo o 17. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. De novo, toda igreja, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê está condenado. Amém? Entenderam? Por que o Senhor Deus me mostrou todas estas coisas hoje, eu andando pelas ruas? Porque os salvos estão aqui nesta noite. Os salvos estão louvando a Deus nessa noite. Só os salvos têm essa fé de louvar a um Deus invisível. Não é verdade? Como é que eu vou louvar a um Deus invisível que eu não vejo? Que Deus projeta um resgate para a humanidade, desde o dia em que o homem caiu, desde o dia em que o homem pecou. Então a trajetória, o projeto arquitetado por Deus ainda é o mesmo: resgatar nós do pecado, nos trazer para a sua salvação. Porque não adianta a nossa diaconisa estar aqui pregando, ensinando, porque ela é professora da Escola Bíblica Dominical, ela vem ensinar, depois ela vem dirigir o culto, e depois até mesmo ela vem pregar. Mas se ela não for salva, se ela não tiver a certeza da sua salvação, de nada adianta. O que adianta eu estar aqui hoje ensinando, falando, se eu não tenho a certeza de que eu estou salvo? A igreja, ela não pode perder a esta identidade, a salvação. Estão pregando por aí muitas coisas, bênção, oferecendo cargos, oferecendo isso e aquilo mais. Mas Deus não está preocupado com essas coisas. Não. A preocupação de Deus sempre será a mesma: a salvação. E para ser salvo, a Bíblia nos ensina, é pela fé. A salvação, ela vem pela fé também. E o reino do céu, ele é tomado o quê, irmã Sandra? A pulso. A força, é a luta. Por que força? Porque a Bíblia nos ensina, cada dia já baixa o quê? O seu mal. Tem irmão que fala, eu estou passando uma prova, mas essa prova, para todos os cristãos, ela vem todos os dias nas nossas vidas. E que prova é essa? Você batalhar contra quem? O pecado. Porque Jesus Cristo, ele só veio à terra para fazer uma única coisa: convencer o homem do pecado, converter ele das trevas para a luz. Foi para isso que ele veio à terra. E quando ele veio à terra, se abre o quê? Depois que ele prega, nos ensina, nos diz que ele é a salvação. A salvação essa que nosso irmão Signo está ali hoje, está vendo? Alcançou essa salvação, e eu creio que ele vai continuar até o fim, porque é no fim que vem a vitória. Não é no começo, não é no meio, mas sim no final. Essa é a única batalha, essa é a única maratona que se vence no fim. Não é isso, irmão Vicente? Essa maratona se vence no fim. Você não pode correr muito, não adianta correr muito, não adianta também ficar parado, não. Você tem que marchar. Vai marchando, mediante a fé, e quando chegar no fim, você vai alcançar o objetivo máximo, que é o que? A salvação, a morada eterna. E a salvação, ela é para nós, como garantia, a morada eterna. A Bíblia diz aqui que Jesus Cristo falou todas essas coisas, e ele subiu ao céu e sentou-se o quê? À direita de Deus Pai. E ele nos diz também que foi preparar lugar para nós, porque aonde ele estiver,
nós seremos também. Ele é promessa de Deus, é promessa de Cristo, e é uma promessa verdadeira. E a salvação, ela quebra todo o protocolo de muitas coisas, de muitos paradigmas, de muitas coisas que você, Deus te ofereceu um carro, uma casa, isso, e coisas mais. Não, a salvação, ela é o primo máximo. E como é que a salvação veio? Através de Jesus. E qual foi a porta que foi aberta para que nós tivemos o direito de retornar aquilo que se havia perdido? A porta da graça. E como que essa porta da graça foi aberta, irmãos? Naquele dia em que Jesus, nesse mesmo dia em que Jesus subiu os céus, se abre o quê? Vem o Espírito Santo junto com a porta da graça, se abre a porta da graça. Porta essa que foi dita nesta noite. É pela graça que tu, eu, você somos alcançados, somos vistos. É pela graça, aleluia. Não é por merecimento, é pela graça. Jesus, Deus Pai, olha para Jesus e vê em nós graça. Olha, o irmão Sidney, aleluia, andou totalmente por aí perdido, mas Jesus olhou para ele e achou graça nele. Olha aqui o irmão Beneval, andou muitas vezes nessa estrada dessa vida, fazendo coisas erradas, bebendo, fazendo muitas coisas que não agradavam aos céus. Mas Deus Pai, através de Jesus Cristo, olhou para mim e viu em mim graça. E graças a Deus que Ele viu graça em mim e viu graça em nós. Por causa dessa graça estamos aqui. Por causa dessa graça estamos caminhando para chegar ao primo máximo. E que primo é esse? É uma casa para cada um de nós. A Bíblia fala que está preparada desde o princípio do mundo, antes que a gente fosse, aleluia, feito. Deus Pai já tinha feito essa cidade, já estava construída, porque Deus, Ele é aquele Deus que veio hoje, foi o Deus de ontem, de hoje e também de amanhã. Lá de trás Ele já está vendo uma cidade santa, que a gente muitas vezes fala dela, e que temos certeza, tem que ter certeza, porque para ser salvo tem que ter certeza da salvação. Se eu pergunto a você e você fala, irmão, tu tem certeza da tua salvação? E tu fala, olha, sei, então tu precisa, aleluia, nascer de novo. Na realidade o que eu queria era nascer de novo. Está entendendo? Precisa nascer de novo. Por quê? Porque eu já estou aqui na casa do Senhor há décadas e não tenho certeza da minha salvação. Ainda entre meu coração e minha mente dúvida, irmão Vicente. Então precisamos reparar, corrigir essa incerteza. E se as trombetas tocarem agora? Tu está indeciso? Tu está... mas evangelista, mas pastor, mas eu sou um homem muito rútil, ignorante. Ei, mas a Bíblia diz que tu era aquele que crê e for batizado será salvo. Tu era esse homem, tu não pode ser mais. O maior trabalho de Jesus Cristo na terra, eu acredito hoje, não foi curar, porque isso aí é fácil para Ele, Ele é o Deus da cura. Não foi ressuscitar o morto, não foi. Não foi também abençoar, também isso é fácil para Ele. Todas as coisas é fácil para Ele, sim ou não? Ele pode todas as coisas, a Bíblia fala que Ele pode, Ele é, Ele foi, continua sendo. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é amor, aleluia, Ele é Deus. Mas onde Jesus teve mais trabalho foi com aqueles 12 homens. Uns era calmo, outros agressivo, outros ignorante, mas o Senhor Deus
quis mostrar para aqueles 12 discípulos, o começo da sua igreja, que todos deveriam ser igual. Mas eu posso ser igual a Deus? Pode, a Bíblia diz que pode ser igual a Deus. Igual, mas peraí, igual como assim? O que ele falou? Sejais santo, como eu sou santo, em santidade. Ser igual em santidade, igual em santidade, igual em santidade. A Bíblia fala, temos que ser o que? Santo. E sendo santo, está se comparando a Deus. E sendo santo, o Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Todos os profetas que viram a Deus, ele vira o anjo o tempo todo: santo, 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 santo. E para ser santo, tem que ter certeza de que ter salvo. Porque quando eu tenho certeza que eu estou salvo, é porque eu estou fazendo as coisas certas. É porque eu estou, aleluia, porque a minha esposa muitas das vezes ela me agride, mas filha, Deus te abençoe. É porque muitas das vezes a minha esposa chega para mim, aleluia, em palavras que não me agrada, mas olha, não é assim, meu amor. Jesus Cristo quer assim. Isso é grau de santidade. Isso é certeza da salvação, porque a minha salvação, ela é preciosa. Eu não posso perdê-la por nada. Não, aí eu vou perder minha salvação por causa disso? Não. Mas irmão, não, eu não vou perder minha salvação por causa disso. Salvação custou preço, e preço altíssimo. Salvação, irmã Sandra, aleluia, foi um preço altíssimo. Nenhum de nós teríamos condição, aleluia, de pagar preço por salvação. Nenhum de nós, porque já foi pago, já é pago, a conta já foi paga, aleluia. Lá naquela cruz do Calvário, irmão Vicente, a conta já foi paga. Agora basta o que? Vou seguir os passos de Jesus. É seguir os passos de Jesus. E quando a Bíblia fala vou seguir os passos, aleluia, é porque a conta já foi paga. Quando a Bíblia diz vou seguir os passos, é porque ele já foi, ele já foi. Agora eu só vou vir atrás devagarinho. Ele, Jesus vai para cá, eu vou também. Jesus vem para cá, eu vou também. Seguir os passos de Jesus. Mas acontece, meus irmãos, tem muitos irmãos que não querem seguir o passo da salvação de Jesus. Tem muitos que querem ir do lado, e se você for do lado, aleluia, você vai ser atingido. Se você for na frente, também será atingido. A Bíblia diz para seguir aos passos de Jesus. Aleluia. Quando eu me converti, foi a primeira coisa que eu aprendi dentro do meu coração e da minha alma. Falei: Senhor, mata de uma vez por toda essa velha criatura, joga pro lixo, porque não serve. Se a palavra disse que essa velha criatura não serve, porque Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, a velha criatura, ela não pode ressuscitar. Ela não pode ressuscitar. Olha Deus falando e revelando. Ela não pode ressuscitar. A velha criatura, ela tem que morrer. Mate ela nesta noite, diz o Senhor. Mate a velha criatura. Mate, porque se você não matar, ela vai te matar de novo.
ela vai te matar de novo. Aleluia. Mas aquele meu amigo, aquele teu amigo, ele não é mais teu amigo. Aquele teu amigo, aleluia, ele foi teu amigo, mas teu amigo agora está aqui na Bíblia. Tu tem 12 apóstolos aqui dentro, 12 amigos. Tu tem mais de 40 profetas aqui dentro, 40 amigos. Aleluia. Tu tem centenas e centenas de personagens que aqui dentro estão teus amigos. Está entendendo o mistério? Os 12 apóstolos, 12 amigos meus. Aleluia, estou com dificuldade, a mente está turbada. Eu vou entrar no livro do meu amigo Mateus, que é o livro da salvação. Eu estou com dificuldade, eu vou falar com meu amigo Marcos, que está falando comigo nesta noite, através do capítulo 16. Eu estou com dificuldade, eu vou procurar o meu amigo João, aleluia, que vai me orientar. Eu estou com dificuldade, eu vou procurar o meu amigo Ezequiel, eu vou procurar o meu amigo Isaías, aleluia. Eu estou com dificuldade, estão querendo me levar para o bar novamente, estão querendo me levar, aleluia, para que eu pronuncie palavras que não convém a Deus. Eu vou procurar o meu amigo, mais amigo de todos, aquele que me deu a salvação, chamado Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador. Está entendendo o mistério nesta noite? A tua salvação custou sangue, não foi dinheiro, foi sangue. Então, portanto, mate a velha criatura que está querendo te ressuscitar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Mate enquanto ela te mate. Não deixe ela nascer de novo. Está perto, está perto, está próximo, está perto, está próximo, está perto, está próximo e está perto. As trombetas vai tocar. Eu, você e você. Vamos subir. Vamos subir. Aí, quando chegarmos lá, a Bíblia nos diz 12 portões, mais 12 portões. Os portões dos discípulos, entraremos por eles, os apóstolos. Os portões das tribos de Israel. Só que como não passamos por esse portão, temos que primeiro estar na garantia da salvação, meu irmão. E quando nós passarmos por esse portão, irmão Cid, nós vamos encontrar todos juntos. Lá está as 12 tribos de Israel. Lá estão os 12 apóstolos. E chegando lá, aí eu e você teremos amigos de verdade, irmão. E quando chegamos lá, nós veremos aqueles que nos guardou todo o tempo nesta terra. Aquele, irmão Vicente, que nos tirou do cárcere, do cativeiro, que nos arrancou da podridão do pecado. Aquele, aleluia, que nos curou, que nos libertou, que nos encheu de alegria e esperança. Veremos Ele, e Ele vai chegar e vai virar para mim, para você, e vai falar desta maneira: obrigado, obrigado. Nós vamos dizer para Ele, e Ele vai dizer: venha bendito do meu Pai, receba por herança a coroa que eu darei para sempre para você. Para isso, deveremos estar na certeza da salvação.
Pessoas e pessoas sentaram nesses bancos, encheram esses bancos. Uns já foram embora, estão morando com Cristo, esperando a vinda do Cristo. Outros largaram a salvação e voltaram atrás. A palavra desta noite, meus amados irmãos, meus amados irmãs, é que nós devemos continuar na certeza da salvação. A palavra profética em que o Senhor me encheu de alegria, o meu coração e minha alma nessa noite, irmão Vicente, é que nós deveremos continuar na certeza da salvação. Continue, persevere, tenha fé. Doença, morte, nada nos separará do amor de Deus, nem da nossa salvação. A Bíblia nos ensina que quando Jesus curava, a palavra para a pessoa que ele curava qual era? Ele dizia: vai, a tua fé te curou. Ele falava assim. Jesus curou muitas pessoas, ressuscitou muitos mortos, e quando ele curava, ele falava assim: vai, que a tua fé te curou. Não, Jesus não falava isso, porque cura para Jesus, ressuscitação para Jesus é coisa simples e fácil. Ele falava assim: ó, vai, que a tua fé te salvou. Se você pegar o texto bíblico, o contexto e o antitexto, você vai ver que Jesus nunca ofereceu: vai, que a tua fé te curou. Por que ele falava: tua fé te salvou? Porque ele sabia e sabe e vai saber sempre que mesmo ele, quando ressuscitou Lázaro lá dos mortos, ele sabendo que Lázaro voltaria a morrer, ele curando um irmão de câncer, AIDS ou qualquer uma outra enfermidade, ele sabe, aleluia, sabe hoje, amanhã, depois, que aquele irmão voltará a morrer. E aquele que tem a salvação, a qual ele dizia: vai, que a tua fé te salvou, ele oferecia a vida eterna. Olha, você não mais morrerá. Ele estava falando de algo lá na frente, de uma cidade preparada, de uma morada eterna. Olha, a enfermidade, ela pode te matar, porque a Bíblia nos diz, aleluia, que a enfermidade, que ele pega o nosso corpo, se preciso for, lança ele ao inferno, entrega a enfermidade, mas o resgate que ele quer é da minha e da tua alma. Portanto, irmãos, devemos entender que a salvação é o pacote completo de todas as coisas. Irmã Sandra, irmãos, que aqui estão vocês em pequeno grupo, que ouviu essa palavra hoje, eu quero que vocês guardem em seus corações, ali na chave, tranque ela. Se algo tem atrapalhado, mas muitas das vezes é o meu esposo que me atrapalha, muitas das vezes é, aleluia, é meu filho, é minha filha, muitas das vezes é, aleluia, é um vizinho. Não, passe por cima de todas estas coisas, seguindo os passos de Jesus, e vá ao teu objetivo principal, que é a salvação. Cada um de nós que aqui estamos, temos uma história a contar, um testemunho a falar. Eu tenho o meu, o irmão Vicente tem um dele, os demais irmãos que aqui estão, cada um tem um testemunho de fé, de coragem, de animação, testemunho que edifica a um ou outro, mas esses testemunhos não servirão de nada. Aqui foi dito: se a graça do Senhor não estiver em nossa vida, e por intermédio da graça e da fé, chegamos à salvação. Não adianta eu contar que eu fiquei bem, que eu me curei, aleluia, que o irmão foi não, tem que ter certeza da salvação. Se algo nesta noite te atrapalha, se você é uma pessoa que ainda não mudou e sente incerteza dentro do teu coração,
que se Cristo voltar hoje e que você não vai subir aos céus, então precisa, através dessa mensagem de hoje, não por mim, mas por Deus, a qual Ele me deu, ter a certeza da mudança, saia daqui hoje com a convicção de que você fazia, eu não vou fazer mais. Mas eu xingava, então não xingue mais. Mas eu sou agressivo, então não seja mais. Pedro era um homem agressivo e levou tempo. A Bíblia diz que Pedro só se converteu após a morte de Jesus Cristo aqui na terra. Depois que ele veio se converter, acho que 30 dias depois que ele veio se converter, ali, quando Jesus chegou na areia da praia, em que, aleluia, perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava, a partir daquele dia, Pedro entendeu que ele ia amar Jesus Cristo ao ponto de entregar a sua vida por ele. A partir daquele dia, o Senhor, Pedro, que era ignorante, que xingava, que tudo era na espada, se me cortar eu corto também, se me empunhalar também, se me dar uma porrada eu dou também, comigo é assim. Pedro era assim, Pedro era desse jeito. Olha, se me bater eu bato também, se me chutar eu chuto também. Pedro era desse jeito. Mas quando Pedro teve um encontro verdadeiro, após que ele viu Cristo ressuscitado, ele entendeu que ele precisaria ser uma pessoa simples, humilde. Não, se me bater num lado, então bate no outro também. Se me der um chute aqui na traseira, também dê na frente. É assim que temos que ser, se quisermos ser salvos. Não é assim que está escrito na Bíblia? Então vamos sair daqui com a convicção de mudança. Seja exemplo para o mundo, seja exemplo para os outros, seja exemplo, aleluia, para aqueles que olham para você, que vê Cristo em você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.